Tá? Chamo Matheus, a maioria de vocês já deve saber que eu sou psicólogo aqui em Manaus. Venho, de certa forma, eu não gosto muito da conotação da palavra, mas desde a graduação militando na psicologia do esporte, né, mas praticamente atuando desde a minha graduação com esporte. Eu costumo dizer, às vezes, para alguns estudantes, que eu tive oportunidades que poucos tiveram, inclusive em cidades, em regiões que tem muito psicólogo atuando, né? Que é de fazer praticamente metade da graduação, dedicar metade da graduação à psicologia do esporte, né? De fazer estágio, de fazer pesquisa. E saí da graduação e continuei nessa caminhada, né? Até hoje. Hoje eu estou trabalhando, né? E vou falar do que eu estou trabalhando de momento, né? Eu estou atuando junto a uma equipe de natação, né? São todas parcerias, nenhuma dessas são contratos diretos firmados com as instituições, são parcerias onde eu presto serviço para essas equipes. Então, tem uma equipe de natação, tem uma equipe de futsal feminino, né? Para quem acompanha no Instagram sabe que meu trabalho de graduação todinho foi dedicado ao futsal feminino, maior parte do tempo. Estou trabalhando também com atletas paralímpicos dentro da Vila Olímpica, em parceria com a Associação Paradesportiva. Mais recente, e aí eu digo mais recente, né, cerca de 2 semanas, 3 semanas na verdade, né? Estou iniciando um trabalho com o pessoal do rugby aqui em Manaus e com a luta olímpica também. Eu digo a luta olímpica, mas na verdade é um clube, um projeto que está surgindo aqui na cidade, grande, sério, e que eu topei fazer essa parceria, que envolve várias lutas, né? Entre elas a luta olímpica. Eu digo a luta olímpica porque foi o presidente da Federação de Luta Olímpica que marcou reunião e fez o contato comigo. E, tirando isso, outro ponto que é relevante destacar, que vai ter a ver com as coisas que eu vou colocar aqui, que eu sou estudante de mestrado. Estou concluindo o mestrado em saúde coletiva ou em saúde pública dentro da Fundação Oswaldo Cruz aqui no Amazonas, né, na Fiocruz Amazônia. E isso acaba mesclando um pouco com a minha forma de olhar, de compreender o que é trabalhar com o que eu estou chamando aqui de saúde mental em projetos esportivos, né? Com o que é trabalhar com atletas, com o que é trabalhar com pessoas. Então, em alguns momentos, a carga de conhecimento que eu adquiri dentro da psicologia do esporte, ela começa a dialogar, começa a mesclar, se embaralhar em certos momentos, com conhecimento que a gente adquire dentro da saúde coletiva, que tem uma facilidade muito maior de compreender as pessoas, o ser humano, de forma integral. E aí é por isso que no e-book que eu enviei para vocês viram falando, né, como um contraponto à saúde mental, a ideia de saúde integral. Tá? E aí, eu queria começar com vocês contando uma história. Que é uma história que tem a ver com muita coisa que me disseram ao longo da graduação, com muita coisa que me disseram após eu me formar, e que possivelmente muitos de vocês já escutaram ou escutam ainda, mesmo após formados, que para a gente entrar num campo, para a gente começar a trabalhar com o campo, com uma área do conhecimento da psicologia, oferecer uma proposta de trabalho para projetos esportivos, para as instituições, para federações, a gente tem que se sacrificar e dedicar boa parte do tempo de forma voluntária a esses espaços. E aí eu fiz isso e fiz muito, 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 muito. Praticamente, desde que eu me formei, metade do tempo foi dedicado, beleza, vamos lá. Só que eu comecei a perceber, no meio do caminho,
que essa atitude de, beleza, então vamos fazer assim, eu vou dedicar tais dias para estar aqui, para estar trabalhando com vocês, e vamos ver o que vai acontecer, né? Eu via que frequentemente nem o meu trabalho andava, nem das equipes, nem não vou dizer a equipe, mas a instituição em si, né? Parecia que a gente passava meses, passava o ano, e a gente estava amarrado nas mesmas dificuldades, e aí eu vou chamar de dificuldades institucionais mesmo, e as coisas não caminhavam, né? A gente se via mês após mês falando dos mesmos problemas. E aí, quando eu criei a página no Instagram, Psicologia do Atleta, começou a aparecer pessoas de outras regiões também de perguntar, olha, Matheus, isso gestores geralmente, né, ou professores de escolinhas, eu tenho como contratar psicólogo, mas como é que eu faço? Que psicólogo eu procuro? Né? Qualquer psicólogo, eu já procurei um psicólogo uma vez, mas ele disse que não trabalhava com esporte, ele nem sabia, né, se a psicologia trabalhava com esporte. Teve casos, o que me chamou mais atenção foi de uma equipe chamada Esparta, lá da Argentina, que é uma escolinha também. Né? Ele veio com a mesma pergunta, só que no outro sentido. Matheus, a gente tem muito interesse, eu tinha dado uma palestra no congresso para técnicos de futsal, que foi realizado há alguns meses. E aí ele perguntou, a gente tem muito interesse em trabalhar com psicólogos, mas a gente não tem dinheiro, a gente não sabe como a gente pode cuidar da saúde mental dos nossos atletas sem ter um psicólogo. O que a gente faz? E a partir dessas conversas, eu fui percebendo que essas questões elas tinham muito mais a ver com uma dificuldade e às vezes até um descuido que a gente tem de mostrar a psicologia mais acessível para esses projetos. O que eles me diziam me parece tão inacessível, Matheus, o que a gente precisa fazer? A gente tem como pagar em alguns casos, em outros casos a gente não tem como, mas o que a gente tem que fazer? E boa parte do compilado que tem no e-book, e do que eu vou falar aqui também, tem ligação direta com as respostas e com as trocas que a gente foi fazendo, né, entre esses profissionais. Alguns aqui da região norte, outros da região nordeste, né, e casos excepcionais da região sul e essa equipe de fora do país. E aí que a gente entra na seguinte questão que a gente vai se desdobrar aqui ao longo dessa noite. Uma coisa importante para destacar para vocês. Eu vou falar aqui aproximadamente cerca de 1 hora e pouco, e depois a gente vai utilizar o resto do tempo para trocar, para fazer perguntas, né? E se for o caso, trocar experiências também. A gente vai seguir esse caminho com alguns adicionais do que não vai ter no e-book, tá bom? Que é a saúde mental, que nos contaram. Quero trazer algumas reflexões em relação a isso. Saúde integral, eu quero destacar, eu quero dar ênfase a esse contraponto e o porquê isso acaba limitando a possibilidade de trabalho nossa dentro do contexto esportivo. Não teria como esquecer o Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí eu vou destacar novamente os motivos do porquê eu cito o Estatuto dentro do e-book. Sobre contratação de psicólogos, eu vou apontar caminhos, né, onde a gente pode pensar em como adentrar esses projetos também, tá bom? As parcerias, eu vou linkar o que são essas parcerias, como é que a gente pode estabelecer parcerias, tá? E eu vou falar um pouco um pouco mais de ênfase naquele aspecto das necessidades que está no e-book também, né? De como atentar para as necessidades, né? De quem é profissional de psicologia, de quem é a comunidade e qual é o projeto que é responsável por atender aquela comunidade. Tá? E aí eu estou entendendo aqui projeto como instituição mesmo, não um projeto social em si. Né?
uma escolinha de futsal que você paga a mensalidade aqui na outra rua, não é um projeto social, né? Mas é um projeto esportivo que cobra uma mensalidade para prestar um serviço e que atende a comunidade aqui do meu bairro, né? E que vai ter outros tantos parecidos, né? De judô, de jiu-jitsu, de, de handball, que atende as comunidades próximas a vocês também. Outro ponto que eu vou dar ênfase é a construção de uma rede de cuidados, e eu vou dar destaque a um serviço que eu prestei auxiliando uma instituição a construir uma rede de cuidados também. Tá? Algo muito curioso, no e-book, em alguns momentos vocês podem ter tido a sensação de, opa, ele está dizendo para não ter psicólogos, né? Para a instituição montar uma rede de cuidado com escola, UBS, instituições, outras escolinhas, mas dificilmente um projeto vai conseguir fazer isso sozinho. Tá? Então, é uma possibilidade de atuação para o psicólogo na dificuldade de uma instituição arcar com os custos de uma parceria, de uma contratação, talvez prestar uma consultoria que permita essa instituição identificar a sua rede de cuidados. Tá? Eu vou linkar alguns pontos de ação, tá? Que não está no e-book, são pontos de ação em relação ao que a gente pode fazer, para onde a gente pode direcionar nossas ações de fato. E vou destacar os erros novamente de gestores, mas também eu vou destacar erros de psicólogos, tá bom? E aí, para a gente começar, as coisas que eu vou destacar aqui tem muita relação com que eu vejo que a psicologia acaba construindo quase sem querer como um ar de algo tão sagrado na psicologia que impede de a gente realizar muitos trabalhos, tá? Que são as coisas que nos contaram durante a graduação praticamente inteira, ou grande parte dela. Né? Ou que as pessoas, a sociedade, acaba entendendo. Uma delas é o psicólogo cuida da mente. E fecha a ideia do psicólogo nessa perspectiva. O psicólogo é o profissional que trabalha com a mente. A primeira coisa que eu questiono, e muito comum também até para estudantes, é o que é mente? O que a gente compreende enquanto mente? O que a psicologia está entendendo enquanto mente? O que as outras áreas da saúde estão entendendo enquanto mente? O profissional de psicologia trabalha com a mente. Né? Outro ponto é só procurar psicoterapia. Qualquer dificuldade que a pessoa encontre, procura a psicoterapia como se fosse a única possibilidade de trabalho do psicólogo. Aqui eu vou dar um exemplo muito curioso com um atleta que eu comecei a trabalhar em janeiro. Ele sofria de ansiedade, sofria entre aspas, né? Que a primeira coisa que eu costumo dizer para um atleta é que a ansiedade não é algo ruim. E eles tomam um susto de caramba, sempre me disseram que é ruim. Que era um atleta desde os 8 anos, 7 anos. Desde que ele começou a competir muito cedo, ele sentia muita ansiedade antes da competição. E hoje é um atleta que tem 15, né? Então, conta aí, são 7, 8 anos de vida vivenciando uma ansiedade ruim antes da competição. Praticamente metade da vida desse garoto. Todos os profissionais, esse garoto passou por coach, passou por inúmeros psicólogos, salvo engano, passou por psiquiatras também, né? Mas sempre que dizia respeito ao psicólogo, a proposta de trabalho para esse jovem era a psicoterapia. Vamos para a psicoterapia. Boa parte das técnicas que a gente conhece na psicologia do esporte, visualização, as técnicas de relaxamento, diálogo interior, esse guri aprendeu com profissionais de psicologia. Ele conhecia boa parte dessas técnicas e nunca conseguiu
lidar com essa ansiedade. Ainda sabendo tudo isso, passando por todos esses profissionais, ele não conseguia encontrar uma forma de lidar com essa ansiedade. Sabendo disso, eu ofereci para a treinadora dele uma avaliação e para a família, né? Bom, eu quero fazer a avaliação dele, né? Vamos ver, apliquei um instrumento para avaliar a ansiedade pré-competitiva, apliquei instrumentos de autopercepção, enfim, apliquei durante 2 semanas seguidas, em 2 dias diferentes. A gente fez avaliação desde acompanhamento dos treinos dele, entrevistas com a família, com a treinadora também. E a avaliação coincidiu assim muito perto de acabar de uma competição, né? No mês de janeiro ainda, antes da pandemia, janeiro ou fevereiro. A gente deu toda a devolutiva para esse atleta, eu dei a devolutiva para ele, para a família e para a treinadora. E as questões que esse atleta estava tendo dificuldade não tinham tanta ligação com o esporte. Pouquíssimas. Né? Boa parte das coisas que as avaliações que a gente fez indicaram eram questões relativas à convivência escolar e familiar, né? De como ele se sentia em relação à família e em relação à escola. Só o feedback da avaliação fez esse menino mudar de postura de forma incrível. Só a avaliação. Depois disso, a gente nem iniciou um trabalho, ele foi para a competição. E foi a primeira competição em 8 anos que esse menino não sentiu ansiedade, não se sentiu nervoso, se sentiu bem para competir. E aí é quando eu destaco essa frase, que quando a gente acaba limitando a nossa ideia de trabalho somente à ideia de oferecer um serviço de psicoterapia. Uma simples avaliação, né, que tomou 2 semanas de trabalho, 2 encontros e uma devolutiva com esse atleta, ajudou ele. E a partir disso a gente começou a construir uma trajetória de trabalho, né, que a gente tem realizado até hoje. Outro ponto isso daqui é importantíssimo para a gente na psicologia do esporte. Aqui no Amazonas, desde 2002 a gente tem profissionais que atuam na área esportiva aqui, né, de forma esporádica. Né? Tal ano atuava e parava, depois voltava 5 anos depois. E uma das coisas que eu percebo que fechou muitas portas foi a não compreensão de que a gente pode e deve atuar fora de uma sala. Então, esse relato era muito comum. Isso eu escuto de treinadores, né, e de gestores aqui, que eu costumo ter contato. Há tantos anos atrás teve um profissional, né, que esteve aqui com a gente teve contato, mas ele disse isso. Para trabalhar, eu preciso de pelo menos uma salinha aí no projeto. E aí não tinha salinha. E a instituição não tinha como construir essa salinha. E aí acabava por aí o diálogo. Nada era feito porque não tinha a tal da salinha. Isso aí é coisa para psicólogo, não. Muito, 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 muito comum escutar essas questões dentro do contexto esportivo. Eu vou dar exemplo do que eu trabalhei muito durante a pandemia e que eu não esperava. E o quanto eu me desdobrei nessa pandemia para aprender sobre planejamento financeiro. Porque os atletas com que eu trabalho, os treinadores com que eu trabalho, no segundo mês de pandemia estavam com medo das demissões e com medo de ficar sem dinheiro e não ter que comer no mês seguinte. E aí eu me desdobrei a estudar planejamento financeiro e como as emoções afetam a escolha desses atletas. E esse é o tipo de coisa que ainda na graduação eu cheguei a escutar que não é coisa para psicólogo. E a gente encontrou um link, né, entre o que esses atletas tomava de decisão, de compra, de planejamento financeiro na vida, né, que eram escolhas muito emocionais e que não eram coisas necessárias para aquele momento, e separar ela das coisas que eram extremamente necessárias. A gente conseguiu organizar a vida financeira de alguns atletas
nessa ideia de, bom, o que é uma escolha financeira muito emocional e o que é uma escolha financeira que é racional e que é o que eu preciso nesse momento. Separar essas coisas, a gente conseguiu mudar a perspectiva de alguns atletas que achavam que só iam conseguir ter dinheiro para mais um mês durante a pandemia para 3 meses. Né? Então, um mês, o que eles tinham planejado de dinheiro ia dar para um mês, e quando a gente começou a recortar, fazer mapas mentais do que eram os gastos desses atletas, a gente conseguiu ampliar esse período para 3 meses e dar muito mais tranquilidade para esses atletas nos treinamentos que eles estavam fazendo em casa. Alguns estavam pensando em abandonar o esporte já por conta disso, porque iam perder o emprego e não iam ter como se sustentar durante a pandemia. Iam ter que voltar a morar com família, iam ter que voltar para as suas cidades. Um dos atletas que eu acompanho é da Venezuela, tinha a possibilidade dele voltar para o país dele, pelo menos tem as redes sociais familiares que poderiam ajudá-lo. Então foram questões, foram dilemas que a gente encontrou na pandemia e que isso surge para a gente. E que não é coisa de psicólogo. Outra é a gente compreender que psicólogo só deve ser procurado quando as pessoas estão sofrendo. Quando as pessoas estão com alguma dor, estão com algum sofrimento e não conseguem sair disso, e aí sim precisam do psicólogo. É o famoso apagar incêndio. Só que isso não é responsabilidade só de quem é gestor de uma instituição esportiva, de quem é atleta. Nós, enquanto profissionais de psicologia, também somos ensinados a falar somente sobre sofrimentos. A todo momento a gente fala sobre sofrimento. É por isso que quando eu digo para um atleta que a ansiedade dele não é ruim, que ela pode ser uma ansiedade boa, ele se assusta. E a impressão que eu tenho, o olhar deles para mim é de tipo, cara, tu é psicólogo mesmo? Né? Porque não me disseram isso. Né? A impressão é de que essas pessoas só procuram porque elas estão sofrendo. E elas não precisam procurar somente quando elas estão sofrendo. E a gente passa essa questão, essa imagem. Outra é que tudo é psicológico. A gente tende a relativizar muito as coisas e dizer que tudo é psicológico e nem sempre as coisas são psicológicas. Não sei se vocês já passaram por essa experiência de tentar mudar hábitos alimentares, por exemplo. Eu trabalho em psicoterapia com uma pessoa que está tentando criar uma rotina de exercício físico. Se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que esteja tentando mudar esses hábitos, mudar essas rotinas, e parte dessa mudança de hábito envolve alimentação, pergunta ou encontra uma forma de registrar como essa pessoa começou a se sentir após ela começar a cuidar mais da alimentação dela. É muito brusca a mudança. Né? É muito, muito brusca e esse é um problema muito grave quando a gente acha que tudo é psicológico. Né? A mudança da dieta nutricional daquela pessoa, que a gente não tem propriedade para prescrever nem nada, o segundo profissional está fazendo isso, está impactando na forma que essa pessoa se vê, na forma que ela se sente, na energia que ela tem disponível durante o dia. E isso está afetando diretamente o meu trabalho. A gente se fechar para isso é um problema muito grande. Né? Isso é muito, muito caracterizado nessa frase do é isso aí, depende, né? O depende, né? A gente nunca tem uma resposta para as pessoas quando elas procuram a gente para tirar alguma dúvida. A gente tem medo, porque ensinam para a gente durante a graduação que a gente nunca deve fazer promessa. E aí eu não estou falando aqui de fazer promessa, mas a gente tem um conhecimento que pode ajudar as pessoas. Vocês querem ver algo... não vou dizer que é corriqueiro, são casos atípicos, mas que aconteceu comigo. De um grupo de atletas me pedir ajuda de como lidar
com um colega deles, que também era atleta, que havia tentado suicídio. A gente tem essa informação. Se eu virar para essas pessoas e disser, aí depende, né? Eu vou conseguir ajudar essas pessoas? Dificilmente a gente vai ajudar. A gente relativizar as coisas, a gente fecha, a gente bota numa redoma um conhecimento que é muito importante para as pessoas cuidarem da sua saúde mental. Nessa situação, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz foi marcar uma reunião com quem era responsável pela equipe. Eu não trabalhava com essa equipe, foi um pedido de socorro, de repente, assim, lá na página, inclusive, e já era 2h da manhã. Eu estava estudando e apitou aqui. Né? E aí marquei uma reunião na mesma hora, a gente conversou, orientei e tudo mais, dei o meu conhecimento e ajam assim. Né? Cerquem essa pessoa de uma rede de proteção agora e acompanhem ela. Se vocês tiverem condição de me encaminhar, me encaminhem. Né? Então, o isso aí depende é algo que fecha muitas portas, muitas portas. Tá? E o outro é esse ponto que tem muita ligação também com a psicoterapia, mas na psicologia do esporte isso tem um ponto um pouquinho diferente, que é o melhor encaminhar para a clínica. Que foi o que aconteceu com aquele atleta que eu comentei com vocês. Né? De considerarem, pelo fato de não ser ligado ao esporte, a dificuldade que ele tinha, considerarem que a demanda dele era estritamente clínica e que não poderia ser resolvida dentro do espaço esportivo. Considero que tem situações que sim, a gente precisa encaminhar para a clínica. Mas tem situações que a gente precisa avaliar com cuidado para saber uma das duas coisas, tá? A primeira é se o esporte, né, se o contexto que ele está inserido não é um contexto de proteção para esse atleta, e por isso talvez seja interessante a gente trabalhar, né, alguns recursos, né, de crescimento, de desenvolvimento desse atleta dentro do próprio contexto esportivo, né, e aí talvez fazer o que a gente chama de clínica ampliada, né, que não é aquela clínica na salinha, mas é o olhar mesmo, independente do espaço que a gente tiver, ter um olhar clínico e saber intervir de forma clínica. Né? Ou, em outros casos, se o que esse atleta está tendo dificuldade não é uma questão que é advinda do próprio contexto esportivo. Se não está lá dentro o problema. O porquê que eu digo isso? Porque se o problema está lá dentro, coisas como, por exemplo, uma equipe de esporte eletrônico. A forma que o atleta tal fala comigo faz com que eu me sinta um lixo. E aí eu não consigo mais me comunicar com a equipe. E aí talvez ele transpareça isso para outras pessoas de forma que ele tenha um problema de autoestima, né? Que ele esteja se sentindo triste, um pouco depressivo. E aí um profissional, ou às vezes algum técnico dentro da equipe, avalia isso como uma demanda clínica. Que ele precisa ir para a clínica resolver isso, quando é um problema de comunicação entre a equipe. Então, dessas duas coisas, a gente precisa identificar uma delas. Se o esporte é um recurso importante de proteção, de fortalecimento desse atleta, né? Ou se o problema está lá dentro. Antes de pensar aí, melhor encaminhar para a clínica. Só que eu atribuo isso muitas vezes à insegurança que a gente tem dentro da psicologia, né? De tomar essas decisões. E aí acaba, melhor encaminhar do que eu tomar essa responsabilidade. Né? E às vezes a responsabilidade na nossa mão seria muito melhor. Então, tudo isso que eu estou dizendo em relação à saúde mental, tá? Diz respeito a um problema que eu considero, não vou dizer grave, mas é um problema que nos atrapalha. A gente tem um psicologismo, uma tendência ao psicologismo muito grande. O psicologismo é isso que é tudo que é psicológico.
né, de tentar atribuir tudo que está no contexto esportivo a algo psicológico e nem sempre é, tá? Mas também há uma questão muito ligada à vaidade dentro da área da saúde mental, de que a gente tem que restringir essa conversa relacionada às emoções, ao que é da mente, ao que é psicológico, ao que é psi, em resumo, a esse campo tão específico da saúde mental e tirar todos os outros campos desse diálogo, né? Tem uma vaidade por trás disso também, e que torna tudo isso que é chamado de saúde mental algo immiscível dentro do campo da saúde. Immiscível significa que não se mistura, né? E aí é que eu vejo que está grande parte do problema dentro do campo da psicologia do esporte. A gente lida muitas vezes, né, com aspectos mentais como algo immiscível, como algo que não se mistura com todos os outros conhecimentos dentro das ciências do esporte, tá? E aí é por isso que dentro do e-book eu propus que a gente começasse a pensar a atuação dentro de contextos esportivos a partir de um contraponto, que é a ideia de saúde integral. O porquê disso? O porquê eu tenho feito essa proposta e tenho pensado o meu trabalho dessa forma? Não sei se isso tem muito a ver com as coisas que a gente acaba vivenciando na minha região, mas eu acredito que não, porque eu percebo que as minhas dificuldades são as dificuldades de muitos colegas, inclusive alguns que estão há muito mais tempo em campo, comparados a mim. A saúde integral, eu venho com a proposta de que o que a gente chama de saúde mental atravessa todas as nossas esferas da vida. Elas se misturam a todo momento. A gente não consegue dissociar, separar as coisas, né? A gente tenta delimitar esses campos, mas eles se invadem sem que a gente perceba. Eu deixei uma questão interessante para vocês no e-book, que é a seguinte: se uma família de um jovem atleta, numa escolinha de futsal, na iniciação esportiva, ela começa a se organizar financeiramente e cria uma estrutura, um ambiente de bem-estar dentro da sua casa por conta dessa estabilidade financeira que a família alcança, isso não é promover a saúde mental dessa família? Ou não seria? Então, quando eu penso saúde integral, o gráficozinho, a figura que eu deixei no e-book, que está aqui na apresentação também, ela diz respeito à possibilidade de a gente pensar o nosso trabalho articulado com todas essas esferas, com todas essas dimensões, de como é que saúde mental está relacionado com o meio ambiente, de como é que está relacionado com aspectos econômicos e financeiros de uma família, de um atleta, como ter relacionado com a ideia de espiritualidade que esse atleta tem, né? Aqui no Amazonas, por exemplo, o que tem a ver saúde mental e geografia? Será que o guri que atravessa todo dia numa rabeta, que é um barco com motor, uma canoa de motor quase, lá do outro lado do Rio Negro, para vir aqui treinar num clube, a forma que ele encara o esporte e a vida é a mesma de um guri que está em Minas Gerais, que está no Rio de Janeiro, né, que vai andando, né, para sua escolinha, carregando a chuteira? Então, compreender todas essas dimensões é muito importante para a gente. A gente não pode desconsiderar que elas se atravessam e que muitas vezes o centro das nossas intervenções não estarão ligados diretamente ao que a gente chama de mental. Mas talvez seja importante a gente estar atento a outros aspectos que a gente talvez esteja ignorando ou não tenha dado atenção ainda. Um exemplo que eu vou dar para vocês, em relação à saúde integral,
Foi o trabalho que eu fui chamado para fazer agora com a equipe de futsal. Vocês podem imaginar que eu estou indo lá pensar estratégias de preparação mental, ensinar o diálogo interior, de mostrar como é que se treina técnicas de relaxamento para controlar a ansiedade antes da competição, como entrar ativado. Só que a demanda que veio até mim não foi nenhuma ligada a essa. Foi como é que você, Matheus, psicólogo, pode sentar com essas atletas e mostrar para elas que a vida talvez seja muito mais que jogar futsal. Né? E eu fiquei, opa, talvez isso tenha muito mais ligação com outra dimensão dentro do que é a saúde integral aí, do que essa dimensão psicológica, né, de preparação mental para o jogo. Eu vou dizer não? Claro que não vou dizer não. Né? Eu vou pensar uma estratégia de como isso está afetando a vida dessas atletas e que, de certa forma, atinge a vida esportiva delas também. Então, pensar a saúde integral é pensar esse todo mesmo, todas essas dimensões que cruzam a vida do atleta e ele não se dá conta, mas a gente de fora pode olhar, pode perceber. E aí tem outra questão, que é essa transdisciplinaridade. Tá? Eu utilizei a palavra transdisciplinaridade mesmo, porque eu gosto da ideia de que as ciências transitam em diferentes espaços. Tá? A única diferença é que cada ciência ela vai olhar o indivíduo, a pessoa, a partir de uma perspectiva diferente. Um treinador, ele nunca vai olhar a saúde mental como um profissional de psicologia, mas ele sabe o que é saúde mental. Talvez um treinador vire para você e diga: eu sei que isso não é frescura, é por isso que eu estou te chamando aqui. Eu tento conversar com meus atletas e mostrar para eles que não é bem assim. Então, a transdisciplinaridade é isso. Ele sabe o que é saúde mental, ele sabe o que não é frescura, que tem um profissional que pode ajudar muito ele e que hoje ele utiliza dos recursos que ele tem com que ele já aprendeu no esporte e na relação com esses atletas. Outras ciências vão olhar com outros olhares isso também. A nutrição, a fisioterapia, né? Vão pensar essa ideia de saúde mental a partir das suas próprias posições científicas. E é muito importante que a gente compreenda que nós não somos os únicos profissionais de saúde mental dentro do contexto esportivo. Tá? Uma vez eu escutei de uma massoterapeuta, outros profissionais talvez ficassem muito ofendidos com isso. O quanto ela cuidava da saúde mental dos atletas que iam até ela, todos os dias. E aí eu quis saber por quê, né? Como assim? E aí ela falou, não, porque eles sofrem muitas coisas e aqui na vila não tem psicólogo. E aí, às vezes, o único lugar que eles têm para compartilhar alguma coisa é aqui comigo. Eles deitam, eu faço a massoterapia e eles me contam todos os problemas deles. Para quem é da psicanálise, vai linkar na hora. Isso é algo muito catártico para esses atletas. Aquela massoterapeuta está fazendo uma função, né, pela ausência de um profissional especializado na saúde mental, de um psicólogo dentro da vila, e está dando conta de aspectos da vida desses atletas de alguma forma. Não vou saber dizer como, mas ela sabe que de algum jeito isso está ajudando eles, e por isso que ela se coloca ali à disposição. Ela se doa inteiramente a escutar eles. Então a gente tem que compreender que a gente não está isolado nesse trabalho com a saúde mental dos atletas. A gente tem que saber que outros conhecimentos as pessoas têm que podem auxiliar esse atleta também. E a gente abraçar isso como, opa, isso é um recurso importante para o trabalho que eu estou desenvolvendo aqui. Então, o que eu digo o que eu quero dizer quando vamos pensar em saúde integral
é o seguinte: a gente precisa reaprender a falar sobre saúde mental, parar de tratar isso como um tabu ou como algo muito exclusivo e que deve ser falado ali no cantinho. E mais ninguém pode falar sobre isso. É por isso que eu me questiono muito. Os tabus que a gente tem em relação à saúde mental hoje são responsabilidade de nós, profissionais de saúde, pesquisadores, cientistas, ou é responsabilidade da sociedade, de fato? Eu vejo muitas vezes, a graduação inteira ouvir a sociedade sendo muito responsabilizada por isso. Mas eu me questiono com a postagem que eu fiz há pouco no Instagram. Durante 3 décadas, praticamente, videogames foram estudados apenas sobre o viés negativo. E isso foi vendido para a sociedade. Se a gente estuda a história da loucura, a gente vai ver todos os cientistas falando sempre de aspectos de sofrimento a partir da saúde mental. E isso foi vendido para a sociedade. Então eu me questiono nesse ponto. Talvez a gente mostre uma ideia de saúde que é muito ruim para as pessoas pensarem, e por isso que é tão difícil a gente falar sobre isso. Então, pensar um contraponto é uma forma de a gente começar a demonstrar uma abertura para falar sobre saúde de outra forma. Falar de saúde de uma forma que todas as pessoas possam falar sobre saúde. E não somente a gente. E aí, fechando esse ponto, queria destacar bem rapidamente por que eu considero tão importante a gente estar dentro de projetos esportivos e estar fazendo destaque ao ECA, ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu destaquei alguns pontos aqui que eu considero relevantes em relação ao ECA. O primeiro é que, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, o esporte é tratado como um direito de toda criança e adolescente. Surge dentro do Estatuto da Criança. Só que, por outro lado, curiosamente, de forma contraditória, o esporte é quase que invisível no direito. Existe uma invisibilidade do esporte no direito. E aí eu estou falando de direito mesmo, direito enquanto ciência, direito enquanto ação. A gente tem um instrumento do direito, um instrumento jurídico, um marco regulatório que diz que o esporte é um direito. Em contrapartida, no direito a gente fala pouco sobre o esporte. Eu considero isso um problema muito grave pelo seguinte fato. Porque a partir do momento que a gente tem um instrumento que diz que isso é um direito, mas quem disse que é um direito não fala sobre esse instrumento, sobre esse contexto, sobre o esporte, a gente não sabe se esses direitos estão acontecendo ou não. E pior, a gente fica suscetível à violação de direitos. Então é um contraponto muito curioso. O ECA diz que o esporte é um direito, mas o direito não olha para o esporte de forma tão enfática. Se a gente fosse levar o ECA ao pé da letra, todos os projetos esportivos deveriam ter no seio da sua ideia essa ideia de proteção integral que o ECA traz. Né, de pensar de como é que eu posso cuidar da saúde dessa criança de forma integral. Ela não está vindo aqui só chutar a bola. Não está vindo aqui só rolar no tatame. Como é que eu posso cuidar disso? Isso não é pensado nem no âmbito, né, das políticas mesmo, né, de como as políticas podem ser implementadas para garantir que projetos esportivos tenham condições de assegurar essa proteção integral. Então, eu acabo vendo um outro ponto, que aí eu acho que esse ponto, sim, a gente consegue pensar. Isso eu acho que está numa dimensão muito grande, né? Que é uma dimensão de como é que a gente pode fazer
a sociedade e as pessoas envolvidas em questões de direitos a falar sobre o esporte com mais frequência. Isso é algo que eu vejo que demanda um tempo muito amplo e muito trabalho duro. Algo, por exemplo, Débora, que eu vejo que vocês aí no Piauí fazem de forma muito forte com o Rodriguinho e com o César. Né? Então, é algo que demanda tempo e que a gente vai colhendo com o tempo. Só que outro ponto, eu acho que a gente consegue pensar de forma mais presente, porque a gente está presente dentro do contexto esportivo, que é acabar com esse ponto que eu chamo da invisibilidade do ECA no esporte. O ECA existe, mas a gente vê ele em poucos projetos. Eu vou trazer uma informação que a maioria de vocês já deve ter. Se a gente pegar os clubes de futebol brasileiro, apenas os clubes, né? Apenas não, a maioria dos clubes que são considerados clubes formadores, ou seja, que tem alojamento, que oferece alimentação, que existe a possibilidade de dar bolsa para jovens, que tem pedagogo, que tem médico, que tem nutricionista, que tem assistente social, que tem psicólogo, etc. A maioria dos clubes são da primeira divisão. Se a gente for pegar todos os outros trocentos de clubes que a gente tem no país, a maioria a gente não consegue ver o ECA consolidado dentro desses projetos, dentro dessas instituições. Então existe uma certa invisibilidade, né, que é reflexo do que eu disse anteriormente. E aí eu costumo dizer aqui, tem sido o meu trabalho aqui no Amazonas, de tentar, de certa forma, transformar esse discurso e até, em alguns pontos, eu acho isso muito curioso, quebrar a versão que muitos gestores e treinadores têm com ECA, de mostrar que isso é uma lei que garante a existência dos projetos esportivos. Porque na medida que o marco legal diz que o esporte é um direito, quem institui um projeto esportivo, seja de luta, futebol, natação, seja o que for, ele está garantindo que essa regulamentação aconteça. Então eu digo com frequência para os treinadores, para os gestores com quem eu tenho contato, com quem eu trabalho, que não é só uma instituição, é uma instituição que promove um direito. E uma parte desse direito é a prática esportiva. Mas se a gente for destrinchar o ECA, a instituição esportiva ela promove convivência familiar. A instituição esportiva ela promove educação. A instituição esportiva muitas vezes promove acesso à alimentação, né? Promove segurança para essa criança. Né? Projetos sociais, então, tem no centro, né, dos seus objetivos a proteção social da criança, dentro de áreas de vulnerabilidade. Então, eu costumo dizer, não é só um projeto que está formando atleta, que visa formar atleta, não é só isso. Eu costumo dizer que quando a gente limita a nossa fala a isso, a gente, aqui no Amazonas, eu vejo que esse é o grande problema. A gente afasta a sociedade em grande parte desses projetos. Né? Os investimentos que tanto choram, às vezes, de a gente não consegue, a gente tenta, a gente diz que tem que ter, às vezes vem pela ausência de um discurso, de uma ideia de que o meu projeto existe e deve continuar existindo e deve ser apoiado, né, pela sociedade, pelas instituições privadas, públicas e pela comunidade com a qual eu trabalho, porque aqui no nosso país é um direito. E por isso o meu projeto está ali. É um discurso totalmente diferente de achar que o esporte... Eu estou montando um projeto social, uma escolinha de futsal dentro dessa comunidade para combater a criminalidade.
Não, tu não está combatendo, tu está promovendo um direito e a consequência desse direito talvez seja isso. Né? A gente muda o ponto do discurso e a gente começa a dialogar mais com esse ponto que eu chamo da invisibilidade do esporte no direito. Tá? E aí, com base nessas questões, com essa ideia de que a gente precisa começar a pensar o nosso trabalho dentro da psicologia do esporte, as instituições devem olhar para o psicólogo dessa forma, como um profissional capaz de promover saúde integral e como um ponto dentro do que o ECA considera como proteção integral, a gente começar a pensar, de fato, na inserção desse profissional dentro desses projetos esportivos. Tá? E aí, nesse ponto aqui, eu vou me ater muito. Deixa eu ver o tempo aqui. A gente vai ter quase 1 hora já, né? Eu falo muito, mas eu vou correr um pouquinho. Nesse ponto aqui, eu vou ater ao seguinte. Projetos esportivos. A gente precisa começar a dialogar com as pessoas em projetos que, sim, elas devem procurar, quando forem contratar profissionais de psicologia, os especialistas. Só que nem sempre esse é o caso de todas as cidades, de todas as regiões do país. Aqui no Amazonas, 5 anos atrás, a gente tinha uma especialista registrada no conselho que tinha condição de exercer, né, concorrer a algum cargo como especialista, mas não era mais na área, já estava atuando em outro campo, tinha desistido, né, estava desanimada, já tinha tentado de tudo e não queria mais. E aí teve alguns processos seletivos que abriram com esse critério. O que aconteceu? Desde aí, a Vila Olímpica ficou sem psicólogo, porque a maioria dos nossos colegas estavam em período de especialização. Então, isso é um ponto muito interessante. A gente deve orientar a busca por especialistas, mas a gente deve identificar primeiro se esses especialistas estão ali, se existe demanda, né, em relação a esses especialistas. Caso contrário, acontece coisas como essa. A gente criar um contexto que cria certa aversão por quem não é especialista no campo e aí você não abre. Às vezes você tem... a Yamila está aqui, né? Por exemplo, a Yamila é estudante lá em Roraima. Em Roraima, eu não tenho conhecimento, por exemplo, de especialistas, né? A não ser professores dando aula em disciplina de psicologia do esporte. Se eu restringo a possibilidade de trabalhar na área esportiva a um especialista, eu tiro a possibilidade de inserir uma estudante que está vindo da sua graduação estudando psicologia do esporte e que poderia se especializar dentro do contexto de trabalho e pesquisar ainda dentro do contexto de trabalho sobre psicologia do esporte. Ia ter uma contribuição dupla à instituição, na verdade. Ela ia ter uma pesquisa em andamento e uma profissional intervindo dentro da instituição. Então, se a gente não atenta a isso, a gente fecha a possibilidade de entrada de uma pessoa dentro do contexto esportivo, de um profissional de psicologia. E aí eu sempre destaco, em relação aos motivos para a gente ter psicólogos, a gente tem que destacar sempre os gestores e os professores, treinadores, têm que ter isso em mente. Não é só o trabalho do psicólogo. Não é isso que mais agrega ao projeto em si. O mais importante, e aí o que o que atrai muito, principalmente quem é responsável por escolinha de futsal, é o valor que agrega esse profissional lá dentro. De dizer, a minha escola tem treinadores qualificados, o meu projeto tem treinadores qualificados, tem um psicólogo, tem um assistente social, tem esses profissionais. Vocês compreendem que é um diferencial, né? Ele não está ali apenas oferecendo um espaço de treinamento, é um espaço de cuidado, de fato.
Então, a gente tem que ficar muito atento aos valores que o trabalho da psicologia pode agregar a esse contexto, e não somente o trabalho em si. Né? Estou oferecendo uma oficina de preparação mental aqui. Né? Mas o que isso agrega à instituição, de fato? É esse ponto que é necessário, que a gente fique atento, mas que quem procura pelos psicólogos para contratação fique atento também. E aí, a gente precisa sair da ideia de que as atividades que a gente faz dentro do contexto esportivo, elas se limitam somente aos atendimentos individuais e em grupo. Tá? A gente precisa entender que vai ter projetos, vai ter instituições que elas não vão ter condição de ter você contratado ali, né? Mas ela pode ter um contrato com você de um serviço, né, de determinada duração, que vai ter foco tal, vai ter foco X, Y. Né? Eu quero planejamento de carreira. Meus atletas, tem tantos atletas aqui que, né, estão começando uma fase de especialização. Né? Estão fazendo 14, 15 anos e estão entrando numa fase de especialização dentro do meu esporte. Eu posso oferecer um programa relacionado a isso. Você pode ter um contrato com aquela instituição que é relacionado a planejamento de carreira. Você não vai acompanhar, preparar o atleta para a competição, mas você vai conseguir oferecer algo que é acessível e que atende a demanda daquela instituição naquele momento. Né? Então, é muito importante ter essa compreensão de que a gente não pode se limitar à ideia de que a gente vai acompanhar um atleta individualmente ou a gente vai acompanhar um grupo de atletas. Muitas dessas propostas, dessas ideias, estão associadas aos nãos que a gente recebe. Porque o Enes Clay vai saber disso muito bem. Essas atividades demandam um tempo de trabalho e uma carga, uma energia muito grande da gente. Fazer o acompanhamento individual de um atleta, acompanhar um grupo de atletas, demanda muita energia, demanda muita dedicação. Consequentemente, é um trabalho que é mais caro de se contratar, porque você precisa dedicar uma carga horária maior aos atletas. E aí a instituição, as que vão encontrar maiores dificuldades, vão dizer não tenho condição de arcar com isso. É geralmente nesse ponto aí que ocorre muito, e eu cometi muitos desses erros. Tá bom, então eu vou trabalhar de graça para vocês aqui durante esse tempo. E aí a gente não sai daquilo, a gente fica naquele trabalho voluntário durante um tempão, né? E a gente não consegue se firmar na instituição e a instituição não conseguiu enxergar como ela poderia ter crescido junto com o psicólogo dentro da instituição. Né? E aí acaba perdendo os dois. Então a gente precisa entender que talvez seja mais interessante algo específico naquele momento para aquela instituição. Né? E sair dessa ideia de que a gente só consegue trabalhar se a gente estiver lá dentro a todo momento. Então, são pontos importantes para a gente pensar enquanto profissionais de psicologia, mas para as instituições olharem também na hora de pensar na contratação de um psicólogo. Eu posso contratar um psicólogo para ficar aqui tantas horas na semana, mas também eu posso contratar aquele serviço específico do psicólogo. Isso é muito importante que seja feito sempre com muita autonomia do profissional, mas autonomia até o ponto que atende às necessidades do projeto. Essa autonomia não pode escapar às necessidades do projeto. Né? A instituição me chamou para fazer isso e agora eu vou fazer isso, isso e aquilo. Que não tem nada a ver com o que a instituição precisava naquele momento. Né? A gente achava que era importante e aí a gente começa a embaralhar as coisas, começa a ter uma sobrecarga de trabalho muitas vezes e isso pode acabar até queimando a gente na área, né? Fechando portas. Um exemplo é quando o profissional de psicologia ele começa a ser muito clínico dentro desse contexto. E aí vai só para a sala. Só tudo sala.
Pediram para que ele estivesse lá na beira do campo, acompanhando o treinador, né, estivesse nas pré-leções, né, estivesse nesses espaços de maior convivência do atleta, e aí o profissional dá na cabeça dele que é melhor trabalhar dentro da sala, né, porque ele teve uma demanda que era melhor trabalhar individual ali. Aí ele começa a fazer tudo naquele caminho, né? A autonomia, nesse sentido, acaba sendo muito ruim, né? A gente tem que ter, sim, o senso de, pô, o que, que vai ser bom para essa instituição, mas a gente tem que saber dialogar com as necessidades que estão surgindo na instituição também, né? A gente não pode deixar escapar esses dois pontos em nome de uma suposta autonomia. Tá? Dentro de instituição, na verdade, isso é muito complicado, né? A gente nem sempre vai ter a autonomia que a gente almeja, né? No futebol, para quem trabalha com futebol, é mais complicado ainda, quem trabalha em instituições grandes, né? O profissional acaba ficando muito mais submetido às necessidades da instituição, né, do que ao que ele está começando a identificar como coisas importantes para aquele contexto. Só que tem um outro ponto, que aqui eu acho que é uma das coisas mais interessantes. Na verdade, na minha experiência, tem sido um dos pontos mais interessantes, pelo menos aqui no Amazonas. Eu acho que no caso de alguns de vocês, na cidade de vocês, talvez seja uma realidade parecida pela dimensão dos projetos das instituições esportivas, que é a possibilidade de a gente estabelecer parcerias, né, com essas instituições, e as instituições olharem para o psicólogo como uma possibilidade de parceria. O que eu chamo de parceria aqui? A parceria, de forma nenhuma, é o que a gente tem estabelecido de forma quase que impossível como um voluntariado, né? Parceria aqui eu tenho chamado de estabelecer uma relação com a instituição que atenda a minha necessidade enquanto profissional. E aí a nossa necessidade, geralmente, ela vai estar muito linkada a bom, me formei e agora eu preciso viver da psicologia, né? Como eu vou viver da psicologia? Essa é a minha necessidade. Das necessidades da instituição, né? A gente precisa estar muito atento às necessidades do projeto também. E aí tem outra necessidade que a gente sempre esquece, que são as necessidades da comunidade que o projeto atende, do público que o projeto atende. Uma parceria boa, as parcerias que eu tenho estabelecido aqui, que têm sido boas, na verdade, elas têm juntado essas três necessidades. A minha, a do projeto, a de quem me chama. Estou com necessidades tais e tais, por exemplo, a contratação de treinadores, oficina sobre o papel da família, né? Eu preciso que os pais compreendam qual é o papel da família. Mas tem necessidades da comunidade que muitas vezes o projeto não consegue identificar. E a gente não sabe, a gente só vai saber em contato quando a gente começar a se aproximar. Então, quando a gente começa a linkar, né, as minhas necessidades com as necessidades do projeto, com as necessidades da comunidade, a gente consegue estabelecer uma boa parceria. Como isso se dá? É criando serviços e trabalhos específicos para o público que esse projeto atende. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar 2 exemplos. A equipe de natação, por exemplo, tem uma parceria com a equipe de natação. As demandas do projeto foram porque estão formando atletas de alto nível, né? Então precisavam de um profissional que trabalhasse com preparação mental para a competição. E aí a gente sentou, conversou, marcou, e a gente foi ver a realidade das pessoas que participam da equipe, né? Financeiras mesmo. E aí a gente começou a montar um formato de trabalho pensando tempo, custo e quantidade de pessoas que seriam atingidas com base nessa necessidade,
né? Então, a gente montou, por exemplo, a gente tem uma parte da nossa parceria que é dedicada a um grupo específico de treinamento mental para os atletas, né? Que tem valor tal, que dura tantos tempos, que acontece tantas vezes no mês. Não tem custo para a instituição, né? Porque é uma parceria, mas é um serviço a mais que a instituição oferece, né? Além de ter os treinamentos, as famílias estão cientes que tem um grupo mediado por um profissional de psicologia com tal objetivo. E as famílias podem procurar por esse grupo, né? Outro exemplo relacionado a essa demanda familiar que eu comentei, por exemplo, né? Foi montada uma oficina, né? Essa ocorre de uma vez no ano, mas ela começou a se desdobrar em outros trabalhos, como até a seleção de treinadores. Uma oficina para orientar pais, qual é o papel da família, o que a família deve, não deve fazer, né? Como ela deve se relacionar com a criança, como ela deve se relacionar com os treinadores, né? O projeto oferece os treinamentos, mas ela tem, né, uma oficina específica que os pais vão ter acesso, né, que tem relação ao cuidado da família com os filhos, né, dentro do contexto esportivo, né? Então, a gente implementa essa parceria considerando todas essas necessidades. E aí, às vezes, a gente identifica necessidades que não tinham sido ditas pela instituição e que a gente começa a perceber que está surgindo ali, né? Por exemplo, os adolescentes ali estão em fase de especialização, mas dentro do trabalho de preparação mental ou dentro de uma avaliação, começou a aparecer preocupações com o que eu vou fazer na faculdade. Eu estou ali querendo disputar uma competição nacional, né, ficar bem no ranking, mas eu estou preocupado com a faculdade, né? E eu não digo isso para ninguém, escapou ali, o psicólogo percebeu, né? A gente vê a possibilidade de criar mais um espaço para trabalhar com essas pessoas, né? De criar um espaço que seja de orientação profissional para atletas, né? Novamente, a gente não está contratado pela instituição, mas a gente consegue montar um projeto pensado para orientação profissional específica de atletas, né? Que está ali estudando, pensando na faculdade e treinando, né? Com uma penca de pressão ao redor dele, né? Isso acaba contribuindo até o que a gente faz diretamente no que a gente chama de preparação mental, né? Porque a gente está lidando com uma dimensão do que está causando pressão nesse atleta que não é atendida naquele aspecto, né? Então, alguns aspectos importantes da parceria é a gente sempre entender que serviços a gente consegue ter lá dentro, o tempo desses serviços. Para as instituições que eu tenho maior confiança, que eu tenho uma parceria que é mais forte e que tem um feedback interessante, né, das pessoas que são atendidas lá dentro, eu tenho espaços na agenda só para esse projeto. Um dos projetos, por exemplo, quartas, das 17 para frente, são todos os horários desse projeto. De 14 em 14 dias, agora que eu lembrei. A cada 14 dias eu tenho trabalhos dentro daquele projeto que são horários só para aquele projeto. Eu não marco nada, 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 né? Porque eu tenho trabalhos sendo desenvolvidos naqueles horários ali e que tem se consolidado, né? Mais à frente, com a instituição talvez se estabilizando em outros aspectos, pegando uma lei de incentivo ao esporte, alguma coisa assim, ela consegue te botar dentro e você ficar em tempo integral, ou um turno, mais tempo presente dentro daquele espaço. Mas enquanto ela não consegue, você consegue ajudar dessa forma, né? Então, a contrapartida acaba sendo que você consegue dedicar seu tempo e conhecimento num espaço e com trabalho exclusivo para aquela instituição através de uma parceria, mas tem a contrapartida de que essa instituição está lhe permitindo o acesso a esse público também. Nesse sentido, para propor uma parceria sempre passa por um levantamento de demanda? Se sim, como você faz esse levantamento? Josi, geralmente,
ocorre da seguinte forma. Eu recomendo que vocês façam. Isso é até vai fazer parte do que eu vou chamar vocês para gente ter uma segunda conversa no final, que é marquem uma reunião com as pessoas. Quando procurarem vocês, marquem uma reunião. Não saiam aceitando tudo que aparecer, né? Ah, tu é psicólogo, né? Ó, a gente tem um projeto assim, assim, assado. Tu não quer vir aqui, não? Marca uma reunião online mesmo, né? As minhas reuniões, a pandemia me forçou a fazer só online, só que agora eu vou fazer para sempre online, né? Porque é cômodo para mim e para os treinadores, geralmente, que tem pouco tempo. Marca essa reunião, escuta o que ele tem a dizer, né? Ele vai trazer as demandas. Você pode propor, em um outro momento, fazer um levantamento de demandas. E aí você pode criar um questionário, você pode fazer uma roda de conversa, você pode fazer uma reunião de paz dentro do projeto, e aí você consegue levantar outras demandas que esse treinador não identificou. Você pode levantar demandas dos treinadores. Ele vem trazendo uma demanda dos atletas, mas ele tem um monte de demanda também. Como é que eu trabalho com o treinador? Né? Então, geralmente as demandas elas já vêm prontas, mas a gente pode construir estratégias para fazer o levantamento dessas demandas também. E aí a rede de cuidados, eu vou ser bem pontual aqui, a rede de cuidados é isso, a gente tem um projeto numa comunidade que é cercada por instituições que podem oferecer cuidados. Uma escolinha de futsal, às vezes, tem muitas crianças de uma mesma escola que tem uma psicóloga que pode oferecer um serviço específico de orientação para aqueles atletas que são daquela escola. Né? Você pode estabelecer essa rede. Incluir outros projetos, outras escolinhas, clubes, federações, é importante também. Né? Eu vejo isso como um problemão. Tem um monte de escolinha, nenhuma tem juntas, né? Elas teriam muito mais facilidade para contratar um serviço de um psicólogo do que separadas, brigando. Que no Amazonas a gente tem muito disso. Se elas sentassem, pensassem, a gente tem um objetivo em comum de formação, né? Vamos montar uma parceria com o psicólogo e a gente vai montar, ele vai apresentar o serviço tal, 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 que vai ser para aquelas 4 escolinhas que tem ali no bairro. Né? Mas geralmente o que acontece é briga. São escolinhas rivais e não se falam, né? Tentam disputar disputam por alunos, né? Às vezes abordam famílias para trazer alunos para sua escola, né? Quando poderiam estar estabelecendo parcerias e fortalecendo uma rede de cuidados. O que eu tenho feito nesse sentido? Eu tenho transformado isso daqui numa possibilidade de trabalho a ser oferecido. Né? Bom, não posso ter psicólogo, não posso contratar um, não tenho como estabelecer uma parceria no momento, mas eu quero identificar o que eu tenho ao redor do meu projeto, né? Ou já dentro do meu projeto, às vezes familiares que são importantes ali na manutenção do projeto, que são parte da rede de cuidado. Isso daqui quem vai estudar muito é o pessoal da psicologia comunitária. É a gente fazer um mapa de pontos ou eu não vou dizer exatamente pontos, mas pessoas e instituições próximo àquele projeto esportivo, próximo àquela escolinha do bairro, que podem prestar cuidados às pessoas da escolinha. Por exemplo, instituições universitárias geralmente têm projetos de reabilitação, clínicas escolas, projetos de orientação para a família, enfim, projetos ambientais, tem um monte de coisa. Mapear essas coisas e mostrar para a instituição, olha, vocês têm tudo isso aqui. Né? Que tal começar a conversar com esses pontos aqui, ó? Né? Em vez de ficar treinando, jogando bola na cabeça dos meninos, né? Tira um fim de semana para fazer a universidade está... Aqui a UFAM, por exemplo, tem um campus enorme, que é uma floresta gigante. Né? A UFAM está tendo um projeto de educação ambiental ali. Por que tu não leva as crianças? Né? Quebra esse treino aí do sábado, leva as crianças lá.
né? Organiza as famílias e o espaço vai ser lá. Então, criar essa rede de apoio é isso, né? É a gente sair desse encucamento que é achar que formação esportiva é só falar de esporte, é só jogar bola no pé, é só rolar no tatame. Formar atletas é formar, antes de tudo, cidadãos. Então, a gente tem que encontrar essas redes, né, e mostrar, olha, isso aqui são potências do seu projeto, estão muito perto de você e você pode atrelar ao seu projeto de formação. Né? Entrega aquilo e o treinador, o responsável pelo projeto vai saber como lidar com aquilo. Professora Ronélia acabou de entrar aí. Boa noite, professora. Boa noite, tudo bem, meu amigo? Tudo bem. A treinadora Ronélia é uma parcerona. E aí, eu queria ilustrar algumas coisas aqui que eu acho que é interessante. A gente tem que sair da ideia de que o trabalho que a gente realiza, ele é um trabalho só de treinamento, ele é um trabalho só de prevenção. Nesse momento, possivelmente isso daqui a um tempo vai se atualizar e eu vou estar pensando em outros pontos, tá? Mas quando eu penso no meu trabalho enquanto profissional de psicologia, eu posso oferecer para uma instituição esportiva serviços ou propostas de trabalho que estejam relacionadas com a prevenção, e aí geralmente atividades que tenham como foco educação e saúde são ótimas ferramentas para isso, né? Posso oferecer uma oficina sobre prevenção de uso das drogas, por exemplo, para um projeto que trabalha com adolescentes, né, que são lutadores, né? Eu posso oferecer uma oficina, um grupo, uma palestra, não sei, relacionado a cuidado com hábitos alimentares na infância, né? Ou uso de tecnologias na infância e na adolescência. Né? Eu consigo estabelecer estratégias de prevenção, ações de prevenção, só a partir desse ponto. E aí eu posso também oferecer um trabalho que seja de treinamento. As instituições podem procurar, né, um trabalho que seja de treinamento, que pode ser com foco individual ou em grupo, né? De ensinar aspectos, técnicas básicas, por exemplo, né? Com crianças e adolescentes, você já consegue trabalhar habilidades psicológicas básicas através de jogos, através de brincadeiras. Né? Então, você pode atrelar essa ideia do que a gente chama de treinamento, de preparação, para aplicar periodicamente dentro de alguns projetos. A gente pode realizar o que eu delimito como estratégias de promoção também, quando a gente cria propostas de serviço que aumentam a autonomia das pessoas que são beneficiárias de um projeto esportivo. Como, por exemplo, eu disse para vocês que eu trabalhei durante a pandemia, eu já estou dando para vocês aí algo que poucos profissionais de psicologia oferecem, tá? Isso é uma ideia minha oferecer daqui a algum tempo. A gente não consegue correlacionar ainda planejamento financeiro familiar com promoção de saúde mental de crianças e adolescentes no esporte. Isso é uma ação de promoção de saúde. Se eu educo, se eu promovo, se eu crio um espaço onde as famílias podem pensar em planejar suas finanças domésticas, isso vai, de certa forma, oferecer cuidado à saúde dessa criança e desse adolescente, eu estou promovendo saúde. Né? Porque isso vai aumentar a autonomia dessa família. Né? Se ela tem uma finança que é muito mais organizada, ela tem mais tranquilidade para tomar decisões, né, acerca dos cuidados que ela oferece para os seus filhos e suas filhas. Então, isso é promoção. E aí, Geuzi, quando tu comentou sobre levantamento, isso está muito ligado ao que eu estou chamando de avaliação e pesquisa também. Né? Instituições esportivas, eu não sei qual é a demanda do meu projeto, eu sei que tem algum problema aqui. Vou dar um exemplo simples. Está saindo muito aluno, não sei o que está acontecendo.
Tá caindo todo mundo fora, não sei o que é. Meus professores são excelentes, os treinadores são 10, né? Tem uma ótima relação com os familiares e está saindo aluno. Mais sai do que entra. Né? Através de uma pesquisa, você pode identificar esse problema para um gestor, para um treinador. Né? Ele não precisa contratar, não precisa fazer parceria com o psicólogo para ele estar lá dentro. Ele pode dizer o problema que ele tem e você avaliar o que está acontecendo. Você pode pesquisar para ele o que está acontecendo. Dificilmente ele vai conseguir fazer isso. Dificilmente ele vai ter tempo para fazer isso. Porque se ele parar para fazer isso, o projeto para. E aí desanda tudo. Então, a gente é um profissional, a gente estuda isso, a gente avalia e pesquisa na graduação o tempo inteiro. E as pessoas não sabem disso. Né? Que a gente pode criar instrumentos para fazer levantamentos e avaliar demandas de grupos e da instituição. Né? Só que na psicologia do esporte isso não está tão presente. A gente vai encontrar novamente isso mais presente, né, em outras especialidades, como psicologia escolar, comunitária, organizacional. Né? E dentro da psicologia do esporte a gente acaba deixando despercebido, porque é a realidade de grande parte dos projetos. Né? Essas demandas que a gente não enxerga. A gente acaba olhando muito para as grandes instituições, né, que já estão com uma penca de profissional lá dentro. E aí a gente acaba esquecendo esses pontos que a gente pode estar contribuindo. Então, sempre que a gente pensa na possibilidade de um diálogo com uma instituição, com um gestor, com um professor de escolinha, a gente tem que ter sempre em mente que a gente tem 4 pontos para partir de ação. Qual desses 4 pontos será que se encaixa na demanda que essa pessoa que me procurou está tendo dentro do seu projeto agora? É um desses pontos? É 2 desses pontos? São todos esses pontos? Né? Eu saber identificar isso, eu vou saber o que eu vou oferecer. Né? Que é aqui, isso daqui geralmente é uma encruzilhada para a gente. A gente não sabe o que oferece para as pessoas e quem é responsável por uma instituição, quem é treinador, não tem obrigação de saber o que a gente tem para oferecer. Né? Eles sabem que a gente tem a especialidade, mas eles não têm a obrigação de saber o que a gente vai fazer, o que a gente tem para oferecer para a instituição. Né? A gente tem que ter em mente como a gente vai coletar essa informação e transformar isso num trabalho para a pessoa. Né? É por isso que muitas vezes as portas se fecham. Né? A gente não sabe qual desses pontos aqui está linkado àquela demanda. E aí a gente acaba não fazendo nada. Ou acaba indo no ponto errado. Né? E aí, geralmente, é quando as instituições pensam, pô, psicólogo serve para nada. Josi trabalha articulado sim, mas isso não impede que esses pontos atuem de forma isolada também. Porque, por exemplo, a treinadora Ronélia está aí. A Ronélia pode virar para mim e falar, Matheus, eu estou querendo saber, vamos ver, eu preciso saber qual é o perfil das famílias da minha escola. Eu não tenho ideia se são mães, se são pais, se são avós, quem vem, né? Qual é a condição financeira, de que bairro são, de que escola essas crianças são. Né? Tem um monte de informação que eu não faço ideia de onde é que é. Faz um levantamento para mim. Eu preciso dessa informação para melhorar meu trabalho. Eu faço o levantamento, crio uma estratégia para fazer esse levantamento e entrego isso na forma de um relatório. Né? Ela pode dizer, caramba, Matheus, tu identificou tudo isso, né? Tu tem alguma coisa para cuidar desse ponto? Aí sim eu posso pensar em outros pontos de ação. Né? Ela viu, olha, isso daqui talvez seja legal, uma estratégia de prevenção, montar uma oficina. Né? E aí eu posso articular os outros pontos, mas ela pode virar para mim e dizer, ah, não, só quero o levantamento, agora eu já sei o que fazer. Né? Pô, isso daqui foi suficiente, foi fantástico, agora eu consigo tomar uma decisão, eu sei o que eu preciso. Pô, é uma reforma na quadra, era o problema. Né? Então a gente consegue auxiliar através dessas questões o que está acontecendo dentro da instituição, dentro dos grupos sociais que estão formados lá dentro. Eles são articulados. Se você é um profissional contratado dentro de uma instituição,
Isso daqui é tudo articulado, isso tudo acontece a todo momento. Mas se você está tendo uma parceria, ou se você está sendo procurado por um serviço específico, a gente tem que ter em mente que um desses pontos, ou dois, ou pode ser todos, mas dificilmente vai ser todos, é o que essa instituição está procurando. E aí a gente tem a responsabilidade de tentar entender qual ponto é. Beleza? E aí, para a gente partindo para o final, erros, tá, que gestores costumam cometer com muita frequência. Tá? O primeiro deles é utilizar finanças como justificativa para quase tudo, inclusive para a contratação de profissionais. Né? Um gasto a mais para uma instituição, às vezes, é um investimento. Tá? Então, muitas pessoas têm medo. A gente tem que trabalhar. Muitas pessoas acabam tendo medo, às vezes, do que fazer com as finanças. Mas eu percebo que esse erro aqui, Ronélia, está muito mais ligado a uma falta de gestão ou uma dificuldade com a gestão ou com um momento de crise, como foi a pandemia, mas aí é um caso atípico, do que com uma boa gestão de fato, sabe? E aí é por isso que, às vezes, eu recomendei isso no e-book. Talvez seja mais interessante procurar um curso de gestão do que um psicólogo antes. Eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Se eu perceber que o problema de uma instituição é gestão de um projeto, de uma escolinha, de um projeto social, né? Eu tenho até alguns cursos aqui que eu, às vezes, já tenho listados na internet, às vezes gratuitos, vídeos, né, que a pessoa pode assistir e entender um pouco mais como funciona a gestão. Porque se a gestão não está legal, o meu trabalho não vai estar legal. O meu trabalho não vai ficar bom. O meu trabalho vai emperrar na gestão. E aí a gente vai ficar se batendo. Né? Nada vai andar. E aí sim, vai ser dinheiro jogado fora, porque meu trabalho não vai caminhar e o projeto vai continuar andando com dificuldade. Né? Então, é um problema nesse ponto, mas as finanças muitas vezes é utilizado como justificativa para não fazer as coisas. Quando a gente tem a possibilidade, ele não precisa só contratar o profissional. Ele pode chamar o profissional para oferecer um serviço para as famílias. As famílias geralmente querem, né? Mas elas não sabem onde procurar, porque a gente não está lá. Outra é tentar abraçar o mundo com as pernas. Isso é um problemão grandão, tá? Eu sempre adianto logo. Tem treinador, às vezes, que tenta fazer tudo. Tudo. Tenta ser treinador, gestor, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, preparador físico. Às vezes é pai, mãe dos curumim que treina. É responsável pedagógico para saber como a pessoa está na escola. Enfim, tenta abraçar o mundo com as pernas. Né? É um cuidado muito importante que os gestores têm que ter. Nem tudo é responsabilidade do gestor. Ele tem que saber passo a passo quais problemas ir solucionando. Se ele for tentar solucionar todos de uma vez, né, a chance de às vezes até desenvolver uma síndrome de burnout é grande para um gestor. Né? Então ele tem que ter cuidado, né, com o que ele está tateando ali. Outro é ignorar o impacto social que ele tem. Né? Escolinhas esportivas, eu gosto muito da treinadora Ronélia porque ela só fala em impacto. Sempre que ela fala sobre o trabalho dela, ela fala sobre impactar pessoas. Está intrínseco na ideia do projeto o impacto social que isso causa. Muitos projetos ignoram isso. Tratam o esporte nu e cru. E o esporte tem uma função muito importante. A gente volta lá atrás quando eu falei de saúde integral e proteção integral. O esporte gera impactos e a gente não reconhece esses impactos. Os gestores não podem cometer esse erro. Tá?
E o outro é tratar o projeto como um sacrifício. Geralmente, quando isso ocorre, é quando o projeto já está desandando. É se sacrificar. Se sacrificar é diferente de se comprometer e se dedicar ao projeto. Né? Se sacrificar inclui, às vezes, abrir mão das suas próprias necessidades individuais e pessoais para se entregar ao projeto. É um problema que muitos gestores têm, geralmente os mais idealistas, né? E que aí ele não consegue fazer nenhuma coisa nem outra, nem atender suas necessidades, nem atender as necessidades que o projeto tem. Mas, por outro lado, psicólogos também têm erros muito comuns dentro da psicologia do esporte. Um deles é o voluntarismo excessivo, que eu já comentei, que no meu começo de formado também foi um problema. Isso é um problema porque a gente é ensinado já na graduação que isso é necessário. Né? Para você se especializar numa área, você tem que se voluntariar. Né? Grande parte dos colegas, e não estou falando só da psicologia do esporte, de outras áreas também, que se dedicaram ao voluntário no início da graduação, abandonaram a psicologia. Porque não descobriram como viver da psicologia. Né? E aí a gente precisa linkar as duas coisas, o que a gente acredita na psicologia com o que a gente precisa na vida também. Né? Então isso é um cuidado que psicólogos precisam ter. E eu ressalto o que eu comentei anteriormente. A maioria dos trabalhos voluntários que eu tenho visto, que eu tenho escutado, inclusive os que eu pude realizar, sai perdendo a instituição e sai perdendo o psicólogo. Porque se surge uma oportunidade para ti, tu vai mudar o foco. Você não vai dar atenção àquele projeto porque tem algo importante acontecendo aqui. Né? Então sai perdendo a instituição, a sua experiência acaba sendo pesada, ruim, né? Porque você não consegue lidar com todas essas necessidades. Outra é não diversificar o trabalho. Eu só trabalho com preparação de atletas, eu ofereço psicoterapia. E acabou, faço acompanhamento individual de atleta e psicoterapia, não faço mais nenhum outro trabalho. Não sei dar palestra, não sei dar workshop, não sei fazer uma oficina, não sei dar uma consultoria para a família, enfim, só sei fazer isso daqui. Então, não estudar como diversificar o trabalho é um problema muito grande, tá? Não falar para as pessoas do seu trabalho, né? Não contar o que você faz. E aí, as redes sociais eu acho que são fantásticas para isso. Né? É por isso que eu tenho tentado estar tão presente dentro das redes sociais, porque se as pessoas... E olha que é algo curioso. Eu estou para terminar o mestrado, sou especialista, psicólogo, e esses títulos não me deram tanta reputação quanto o Instagram. Olha que coisa curiosa. Só o fato de eu falar para as pessoas o que eu conheço, né, de falar para atletas, treinadores, o que eu conheço, né, o que eu aprendi, o que eu faço, o tratamento delas em relação a mim mudou. Nenhum, né, gestor, antes era muito comum, mas toda vez que aparece um gestor, nenhum chega na cara de pau já perguntando se eu quero trabalhar de forma voluntária. Né? A forma que eu tenho me colocado, a forma que eles têm visto eu falando, tem feito que o tratamento seja diferente. Tá? Então, falem sobre o que vocês fazem. Se as pessoas não souberem o que vocês fazem, elas não vão saber como elas devem conversar com vocês. E outra é correr riscos desnecessários. Geralmente eu atribuo isso a abraçar uma ideia, uma proposta de trabalho que você não sabe se vai dar conta. Se você não sabe se vai dar conta, indique outro profissional, procure outra pessoa, né? E na maioria dos casos procure uma supervisão. Né? Fundamental, não caiam no erro de cair no de cometer o erro de abraçar uma ideia, um projeto que tem tudo para dar errado. E, inclusive, isso eu tenho começado a destacar com os treinadores, com gestores, com atletas, que
o psicólogo diz não também. O psicólogo não recebe não só. O psicólogo diz não para possibilidades de trabalho, se ele sabe que é furada. Né? E o não pode ser por dois motivos. Pode ser por você não se sentir preparado por aquele trabalho, que aí é uma questão puramente, estritamente ética. Mas outra, por você perceber que lá não vai ter as condições necessárias para você realizar um bom trabalho. E que talvez seja melhor dedicar o tempo às parcerias que você já tem. E aí vão surgindo outras, talvez. Né? Se não vai ter as condições necessárias lá, você corre o risco de estar realizando um trabalho ruim e ser mal falado a partir daquilo. Né? Então, corra riscos somente se for necessário. Tem outras perguntas aqui. Como precificar esses serviços? Débora, vai ficar para o convite que eu vou fazer para vocês no final. Essa daí. E quanto ao psicólogo... Ah, beleza. Valeu, Anélia. E aí são pontos, assim, são erros que é interessante a gente ficar muito atento. Muito atento, enquanto profissional de psicologia e enquanto estudante. A faculdade não vai dizer isso pra gente, tá? E eu vou encerrar por aqui. Eu vou abrir para perguntas. Eu passei um pouquinho do tempo, eu vou abrir para algumas perguntas. E aí eu vou fazer um convite no final para vocês, tudo bem? Deixo aberto. Todo mundo que quiser falar pode ligar o áudio, eu não deixei bloqueado. E foi bem tranquilo. Né? Não teve música, não teve nada demais no meio da apresentação, então vocês fiquem à vontade. Pode ligar o áudio ou perguntar pela caixinha. Matheus? Fala o Wesley, né? Isso. Como precificar esse trabalho assim de um atleta individual, um atleta em grupo e para uma instituição? Porque eu estou falando um atleta em grupo, por exemplo, eu vou trabalhar só com um time masculino, mas a instituição tem mais outros times. Uhum. Tá. Eu vou deixar essa resposta. Eu vou adiantar o convite para vocês aqui, mas eu vou dar uma palhinha do que eu quero conversar com vocês já. Eu quero chamar vocês para uma segunda aula no final do mês, tá? Essa vocês não vão precisar pagar, tá? Que é como elaborar projetos de serviço na psicologia do esporte, tá? Vai ser uma troca de experiência mesmo, sobre como pensar isso que eu estou dizendo, oferece serviço tal, X, Y, oficina, workshop. Como eu tenho elaborado esses projetos, tá? E dentro disso, a gente vai conversar sobre a ideia de precificação. Tá? Mas a precificação, ela não começa, tá? Fiquem atentos a isso. Ela não começa no serviço que eu quero prestar. A precificação de um trabalho começa no quanto eu preciso para viver como psicólogo. Tá? O caminho é inverso e é antes, bem antes, muito antes disso aí. Sou psicólogo do esporte. O que eu preciso, né, para viver como psicólogo do esporte? Né? A gente precisa ter uma ideia de quanto a gente gasta, de quanto a gente tem de custo de vida em média primeiro. A gente não pode sair pensando o preço de trabalho sem saber o que a gente já tem de gasto na vida. E aí sim, depois a gente pensa o tempo que a gente tem para dedicar a trabalho, para dedicar a estudo, para estar em campo, né? E aí a gente monta os serviços. Cada serviço a gente vai ter um preço diferente. Né? E aí a gente vai precificando com base no que eu preciso, né, para custear a minha vida, oferecer de serviço por aí, de oficina, de workshop, de acompanhamento individual.
Eu costumo pensar, o meu trabalho, ele é precificado no que eu chamo de estante ou de prateleira. Né? Eu tenho coisas que quase ninguém paga, né? Porque acaba sendo mais caro. E coisas que é mais acessível, como, por exemplo, um grupo de treinamento mental, por exemplo. Montei um grupo de treinamento mental lá com a equipe de natação. É mais acessível para eles do que eu fazer o acompanhamento individual de todos os atletas. E o trabalho em grupo, ele demanda tempo X de mim e tantos relatórios no mês. Se eu fizesse acompanhamento individual de todos que estão no grupo, eu teria pelo menos 2 a 3 relatórios por atleta por mês, tirando as reuniões que seriam muito mais extensas com a treinadora. Porque eu ia ter que discutir caso a caso. E no grupo não, eu dou feedback de como foi o grupo, algumas percepções, né? A demanda de trabalho acaba sendo menor e ela é muito mais diretiva também. A demanda é tal, o conhecimento que eu tenho que aplicar é XY. Né? Ela é muito diretiva, aquele é o foco, eu vou nesse caminho. Agora, se é um acompanhamento individual, por exemplo, a demanda de trabalho é muito maior. A gente bate muito mais cabeça. Eu, por exemplo, há 2 meses, há 3 meses, eu tenho um supervisor, né, que é meu orientador da faculdade ainda. A gente está discutindo nos últimos tempos o papel dos animes para alguns atletas. O que os animes têm a ver com a preparação dos atletas? Porque um dos atletas me disse que ele cuidou da preparação mental dele durante a pandemia assistindo anime e jogando videogame também. É por isso que eu estou estudando essas coisas, vocês vêm eu postando às vezes. E aí, eu descobri com esse atleta aspectos que a gente chama de força mental, eu não gosto dessa ideia de força mental, mas a psicologia do esporte utiliza, né, como se tivesse a fraqueza e a força mental. Mas eu identifiquei através dos personagens que ele mais tem admiração, que ele trata como referência em um anime, eu consegui destrinchar mais aspectos de força mental do que com os instrumentos psicológicos. Um monte de coisa que a gente não tinha visto, de características de personalidade, né? Ele foi falando as características do personagem, e aí eu fui linkando, caramba, isso é aquilo que ele me disse. Né? Era um traço de personalidade no negocinho que ele largou 2 anos atrás no atendimento para mim, e que 2 anos depois, eu perguntando por que ele gosta daqueles personagens, eu descobri que era um traço importante para ele enquanto atleta. E os instrumentos não identificaram, nenhum instrumento. Né? Pode ter sido um erro meu, mas o que eu quero dizer é que o acompanhamento individual demandou um estudo que eu não tenho tanta necessidade quando é com grupo. Surge essas coisas. Mas a demanda individual é muito maior, eu preciso me aprofundar nela. Né? Então, eu penso a partir de prateleiras. Né? Eu tenho serviços que quase ninguém vai procurar, né? Eu tenho serviços que vai ter uma média de pessoas que vai procurar, e eu tenho serviços ali que eu não preciso nem estar em contato com as pessoas e que elas podem ter acesso, e eu tenho coisas gratuitas no Instagram. Né? Tem os textos, por exemplo. Eu mando meus textos para os atletas ler. Olha aqui, lê isso sobre ansiedade porque a gente vai falar sobre isso. Você lembra que tu comentou sobre isso? Né? Em relação à ansiedade, dá uma olhada nesse ponto e olha os últimos parágrafos lá que eu deixei algumas dicas. Né? Vamos ver qual se adequa mais à tua preparação. Né? Ou me pergunta no Instagram, eu sofro de ansiedade assim assado. Olha, dá uma olhada nesse texto aqui. Né? Tenta aplicar isso, me diz depois como é que foi, eu te respondo aqui. Né? Então a gente vai escalonando as coisas conforme preços e aí a gente tem que ter ideia do que a gente precisa para viver e do que vale o nosso trabalho também. O valor não monetário, mas o valor pessoal mesmo, de dedicação. O quanto isso vai demandar de tempo e esforço meu.
A gente não tem que ter medo disso. Acho isso muito importante. Né? A gente sai da graduação com medo disso. Né? A gente é condicionado a temer essas coisas. Mais alguma? Eu acho que tem no chat aqui, né? Não, show. Que massa. Franklin. Legal, legal. Eu gosto de dar exemplo, gente. A maioria das coisas que eu faço, eu gosto de dar exemplo. Eu acho que a gente só consegue apreender e saber como fazer se a gente fala um pouco do que a gente vê na experiência. Se eu falasse aqui de preparação mental e tudo que a gente encontra no livro de Weinberg, entre outros, lascou-se. Né? A gente ia rodar, rodar, rodar e vocês iam ficar de novo isso. Vamos lá, mais uma ou duas perguntinhas e a gente encerra. Eu tinha uma pergunta, mas até que de certa forma você acabou respondendo, né? Eu tinha dúvida em relação a um projeto social de iniciação esportiva, né? Onde os atletas vão estar treinando todo dia, né? E eu tinha dúvida, será se o psicólogo precisa estar lá nesse campo todo dia ou não? E aí você acabou explicando que é de acordo com a necessidade, com a proposta, com o objetivo. Geralmente, dentro do que eu faço, e é o curioso, isso tem que ser pensado por nós. Vai ter o grupo, digamos que tu vai ter um grupo, né, que tu vai reunir esses atletas que são da iniciação, e tal dia da semana. Mas tal dia tu tá lá também para assistir um treino, né, para observar, talvez intervir. Tu já tem que ter em mente que esse serviço que tu tá fazendo em grupo com os atletas já vai dentro disso as tuas visitas ao treino também. Uma vez na semana, uma vez a cada 14 dias, isso é tu que vai pensar, vai planejar como é que vai ser, né? Junto com a instituição, junto com o que a demanda tem de instituição. Né? A gente só fica todo dia se a gente for contratado, gente. Se a gente dedicar todo dia a um projeto só, sem contratação, a gente não vive. Né? Vai ganhar uma bolsa universitária no máximo, no final do mês. Né? Então, a gente tem que saber dividir esses tempos, a gente tem que criar propostas mesmo, a gente tem que elaborar propostas claras do que são nossos serviços, do que é o nosso trabalho. E aí, né, eu não estou pensando no sentido só aqui, é muito importante isso ficar claro, de transformar o nosso conhecimento numa mercadoria, não é isso. É de tornar mais acessível para as pessoas. Né? É a gente transformar esse conhecimento em algo palpável, que as pessoas digam, caramba, eu quero esse cara fazendo isso aqui, eu quero a Débora fazendo isso aqui. Né? Pô, é uma oficina de 3 sábados que ela está oferecendo. Pô, preciso fazer essa oficina. Né? Depois não vão te ver mais, ou então vão te procurar para outra coisa, para acompanhamento individual, vão te chamar para trabalhar, não sei. Né? Mas naquele momento tu oferece aquele trabalho e as pessoas procuram, é acessível para elas. Elas não vão te contratar. Tem mais uma pergunta aqui na caixinha? Não. Na minha cidade não tem um psicólogo do esporte. Eu gostaria de mostrar a importância para alguns treinadores, onde muitos ainda acham que não é importante. Também sou atleta e gostaria de implantar primeiramente no time que faço parte para mostrar a importância e abrir portas. Tá, Ana, vamos lá. Eu acho que tem uma coisa que é importante já. Tu é estudante? Tu é estudante, né? Só responde rapidinho, só para eu... Beleza. Tem uma coisa que é muito importante aí. Foi um erro que eu cometi. Se tu tiver a oportunidade,
de já começar a falar para as pessoas sobre psicologia do esporte, sobre trabalhar com atletas, até compartilhar a tua experiência como atleta, quem sabe, desde a graduação, isso é uma forma de você já ganhar aquilo que eu chamei de certa autoridade no que tu fala. Não deixa para depois, né? Faz uma espécie, é o que eu teria feito. Algo como, eu indiquei isso para a Yamila, inclusive, também, como se fosse um diário da tua graduação, e vai compartilhando, falando as coisas que tu tá vendo de esporte, faz vídeo, né? Lança no Instagram, né? Enfim, vai compartilhando as coisas, chama as pessoas para conversa e vai contando. A gente não consegue sensibilizar as pessoas se a gente não conversar com elas no cotidiano. E aí eu acho que a pandemia trouxe algo fantástico para a gente, da psicologia, que a gente nunca esteve tão atento, é sobre como a gente pode utilizar as redes sociais para educar as pessoas. Trabalhar com educação e saúde pelas redes sociais, né? Utiliza dessas redes para isso. Agora, em relação ao time, a equipe que você faz parte, eu acho que tem uma coisa que é importante pesar. Eu sou rogeriano, para quem não sabe. Tá? Então, eu quero trabalhar lá, beleza. Eu, enquanto atleta, enquanto parte daquela equipe, tenho condições de oferecer um trabalho, um serviço, através da graduação, de estágio, para cuidar dessas pessoas, sem misturar quem eu sou atleta, né, em quem eu sou pessoa, em quem eu sou nessas relações, eu acho que é a primeira coisa que é fundamental, né, porque isso vai ser demandado de ti. Né, uma relação de ajuda, de cuidado, né, até a preparação mental para o alto rendimento eu considero uma relação de ajuda, né, o profissional de psicologia que está ajudando um atleta a melhorar a sua performance. A gente tem que se perguntar se a gente consegue dar conta daquilo, considerando quem a gente é, o que a gente tem de conhecimento e quem são aquelas pessoas. Né, se a resposta for sim, né, aí eu acho que é questão de sentar com o orientador, né, de ver direitinho como iniciar um trabalho. A Aninha tenta fazer uma live, convido o Matheus. É isso, tem essas questões também. Eu já fiz reunião com a equipe, por exemplo, já. Né? Marcaram, juntaram pessoas da equipe, eu fiz reunião com a equipe e falei o que eu faço. Né? Sem um slide, sem nada, vamos trocar, vamos conversar. Né? Então são coisas que a gente pode ir pensando para ir sensibilizar as pessoas. Né? Mas se a gente não falar no cotidiano, a gente não vai sair do lugar. Né? E aí, então, faz esse questionamento, conversa com quem te supervisiona na faculdade, vê se essa pessoa está à disposição, já que tu disse que não tem profissionais de psicologia do esporte, né? Diz que tu está disposta a estudar pra caramba, e aí entra na rede com a gente, da Associação Brasileira, né? Vê o que os outros profissionais estão fazendo no Instagram também, pergunta, questiona, enche o saco, que nem eu fiz durante minha graduação, e aí mete a cara, se for o caso. Eu não trabalhei com as equipes que eu tive a oportunidade, que eu participava. Fui atleta de futsal universitário, pratiquei mountain bike durante um tempo, tive condição, mas quando me fiz essa pergunta eu disse que não. Não rolou. Não vou me lembrar o motivo agora, mas eu disse não. E aí foi quando... Foi pela resistência. A resistência era muito grande. Essa dificuldade que tu está comentando. No futsal feminino eu não encontrei essa resistência. Por isso que eu fiz minha pesquisa. Fiz meus estágios todos no futsal feminino. Né? Quando eu cheguei e falei que a proposta de estágio era tal e que tinha pesquisa Y, não teve um não. Né? Enquanto em equipes masculinas sempre, não, a gente tem uma equipe feminina para fazer isso, não sei o quê. Né? Tinha umas brincadeiras assim, que nas equipes que eu fiz parte, que eu pratiquei o esporte, tinha essas brincadeiras. Né? E na época, na graduação, ainda não estava preparado para responder essas questões. E aí eu disse, não vou fazer estágio com as equipes que eu atuo.
Eu vou procurar outras equipes e aí, assim, o futsal feminino caiu como uma luva para eu trabalhar. Foi, até hoje, uma das melhores experiências que eu tive. Ensinou muito, muito, muito. Por nada. Valeu a ideia também, Wesley. A gente pode conversar. Eu não tenho feito live ultimamente, mas a gente pode marcar uma reunião, a gente pode trocar uma ideia com a equipe. A gente vê um espaço na agenda. Gente, eu vou encerrar por aqui para a gente não se prolongar. No grupo, depois eu vou perguntar o ok de vocês, mas 24 de agosto eu não pretendo abrir essa turma, tá? Eu vou pensar na possibilidade de talvez vocês convidarem quem são colegas, quem são estudantes, quem são profissionais próximos, para a gente conversar sobre isso, né? Mas não é uma aula que eu pretendo abrir, divulgar e tá enchendo. Eu acho que a gente troca muito mais quando a gente está por aqui. Eu consigo acompanhar o chat também, consigo ver as dúvidas de vocês, né? Mas eu vou pensar se a gente abre. Mas, por enquanto, quem quiser participar, dia 24 de agosto é com vocês, tá? A gente pensar como elaborar, e aí talvez eu traga algumas propostas de serviço que eu tenho aqui para mostrar para vocês, né? Algumas que ninguém se interessou, mas algumas que se interessaram, né? E aí a gente pensa nisso, e aí a gente discute questão de preço, essas dúvidas que a gente geralmente tem, principalmente em relação à psicologia do esporte, e a gente volta a bater esse papo. Vou manter o grupo, beleza? A gente vai trocando, um dia ou outro eu devo encher o saco de vocês no grupo, mandando alguma coisa que eu achar interessante. E é isso, gente. Desejo uma boa noite, foi muito empolgante falar com vocês. Achei sensacional, né? Eu espero um feedback do e-book também, tá? Sobre como ficou. Devo dar uma melhorada, uma aprimorada nele. E se puderem, só se sentirem à vontade, tá? Eu agradeço se vocês marcarem o Psicologia do Atleta, porque o Psicologia do Atleta é o meu coraçãozinho, né? O Psicologia do Atleta é que eu consigo me comunicar com atletas que não têm possibilidade, dificilmente muitos não terão acesso à psicologia do esporte ao longo da sua formação, né? Então, quando eles chegam lá, eu acho muito legal, né? Que eles chegam lá, perguntam, eu respondo e eles vão satisfeitos com isso. Então, se vocês puderem compartilhar, é uma forma de eu chegar até essas pessoas, tá bom? Gente, beijos e abraços em todos vocês, bom descanso. E até dia 24 de agosto, quem ficar comigo aí até o dia 24, beleza? Vou atualizando vocês por lá. E aí a gente deve fazer pelo Zoom mesmo. Até mais, gente. Beijão.